Projeto. Esse é o nosso essa quarta edição aí do Noite de Quarentena. Noite de Quarentena é um projeto aqui do Teatro Voador Não Identificado, companhia da qual eu faço parte. E a gente, em 2018 e 2019, a gente fez um espetáculo que foi As Mil e Uma Noites. E a gente, inspirados, né, pela Sherazade, pela contação de histórias, toda a trama de histórias da Sherazade, a gente decidiu fazer agora, nesse período que a gente está vivendo, esse período tão nebuloso, tenso, difícil, atípico e estranho, a gente resolveu inaugurar esse projeto aqui de lives na nossa página aqui do Instagram, nas nossas redes sociais, para poder abrir o diálogo e ouvir histórias, narrativas de trabalhadores da cultura, trabalhadores do teatro, atores, diretores, técnicos, enfim. A gente quer estar em diálogo e, assim como Sherazade, a partir das nossas histórias e descobrindo como que a gente sobrevive, ainda mais em dias tão nebulosos. Então eu vou chamá-lo, PH, Felipe Azevedo, meu querido amigo. Ei, olha ele E aí, que aí, maravilha. PH, diretor, ator, produtor, dramaturgo, a lista é imensa. Professor, o que mais, PH? já falou tudo. E, enfim, bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite da nossa companhia para conversar com a gente. A ideia mesmo é que a gente fique aqui numa conversa, que seja assim um bate-papo, é meio deixando as narrativas irem tomando seus rumos, tipo labirinto. A ideia é se perder mesmo e conversar sobre o seu trabalho com teatro, a sua história com teatro, enfim. E aí a gente vai puxando conversa. Como você tá? Tudo bem? Nervoso Nervoso eu agora. também tô, dá pra ver, né? Muito Chama. esquisito, mas maneiro. Ah, é isso. Tô aquele o normal da quarentena, né? Tipo, Que já virou esse novo normal. Um normal que é difícil até de entender o que é, né? sim. Mas tô bem, tô feliz de estar aqui. Tudo bem. Obrigado pelo convite. Obrigado você por aceitar o convite, estar aqui com a gente. Para começar a nossa conversa, eu vou perguntar, tipo, aquele basicão, assim, como que o teatro apareceu, assim, para você contar como é que surgiu o teatro. Tava desde sempre na sua vida, desde pequenininho, foi depois de um tempo? Como é que apareceu o teatro na tua história? Então, me apresentar, né? Felipe, sou Felipe, eu sou cria da favela do Caju, hoje moro no Morro do Pinto e faço parte, sou membro da CIA Marginal e também membro do coletivo Arame Farpado. E o teatro, eu estava vendo, antes de vir para cá, eu estava numa live do Teatro Comunidade, que é um projeto lá da Unirio, Uhum. e que foi com o Wallace e o Yuri, assim. E aí o Wallace, eles fizeram essa pergunta pro Wallace, eu falei, caralho. E aí ele falou, porra, a igreja. E aí foi isso, o primeiro contato foi com a igreja, entendendo aquele território de favela, tipo, como um único acesso, assim, ao teatro naquele momento ali da infância. Então, eu lembro que foi isso, que foi essa peça de igreja, gospel, tudo aquilo tudo, aquelas reproduções, tipo novela da Record e essa toda estrutura que hoje eu acho que é um grande fator para toda a política do que está acontecendo agora, né? E esse espaço, enfim, da igreja como esse lugar ali
de contato social que toda essa lavagem cerebral que acontecia ali dentro. Sim. Mas que ao mesmo tempo é complexo, né? Porque é de fato um lugar de encontros e de convívio, né, social muito forte, muito importante para muita gente. Ao mesmo tempo, volta e meia atrelado a questões que a gente é isso, que a gente também, enfim, desconfia e tudo, mas foi pelas representações lá na igreja. Sim, sim, era o grupo jovem. Aí eu lembro que a minha igreja se achava descolada, diferente das outras. E aí estavam cansados dessa coisa de contar a história da Bíblia, né? E aí o grupo jovem fez uma parada assim que era a casa de alguém, e aí do grupo jovem, e, e aí eu lembro que tinha uma parede assim que eles botavam os textos. Era só isso que eu lembro. Os textos na parede da peça, É, assim, o público tava aqui. Aí tinha uma um data. negócio para botar o título da Ah, peça. tá aqui. Aí do lado do palco, o palquinho, aí dava para botar os textos ali, as pessoas ficavam lendo e falando. E, Era isso. e quando e quando que você migrou do teatro da igreja para o teatro não da igreja? Ah, tá. É, na verdade isso era só o primeiro contato, né? E aí, mas o que faz a mudança, assim, eu acho que tem a escola, né? Quando vou para a escola técnica de teatro e depois faço a Unirio, mas eu acho que a grande virada, assim, foi quando eu vi um teatro que me interessava fazer, praticar, assim. E aí eu lembro que foi com Qual é a Nossa Cara, da Cia Marginal, né? Uhum. Que eu estava na Unirio e aí eles foram apresentar o Qual é a Nossa Cara lá. E que é o primeiro espetáculo da Cia Marginal, que vai completar 15 anos, né? Esse ano. E aí era isso, era um espetáculo que falava de moradores ali da Nova Holanda e, e eles pesquisaram, acho que 60 moradores, entrevistaram e era esse espetáculo meio fragmentado, costurado, esse teatro documental, né? Uhum. E eles ficavam misturando entre eles falando deles, eles interpretando os entrevistados, assim. Então tinha todo um jogo de cena e falando da favela, esse território, e aí, tipo, enquanto eles falando da Nova Holanda, né? A favela ali, tipo, era eu me reconectando com Caju, né? Então, assim, eu lembro dos personagens, tipo, que tem os nomes, né, dos personagens, mas que esses personagens existiam no Caju também, em paralelo, alguns, né? Eu lembro muito da Geandra Nobre, que tem uma hora que ela faz, acho que é a tia dela, não sei, acho que é isso. E, gente, era a minha vizinha da rua de trás, então tinha esses conhecimentos muito no primeiro momento de cena, assim. Sim, É ali que eu acho que deu uma grande, tipo, virada na minha cabeça, assim, caralho, que foda, que galera é essa, né? E sim, eu falei, pô, quero estar junto, quero claro. entender que essa galera. Sim. Foi aí. Mas você já estava na Unirio, Já, na verdade, era meu primeiro período na Unirio. Eu tinha acabado de entrar na Unirio fazendo o curso e de artes cênicas. fazendo curso de artes cênicas. E aí, era aula de dança, que eu esqueci o nome que tinha lá. Mas era isso, a expressão corporal. E aí a professora falou: hoje eu não vou dar aula porque tem um espetáculo no Palcão que eu acho que tem tudo a ver com a aula, porque a Sierra Marginal tem toda essa pesquisa com, com teatro físico, né? Uhum. E aí foi, ela levou a turma toda lá, e eu achando, porra, ser chatão, mais um teatro meio experimentalzão.
E aí eu fico, caralho! Nossa, eu ria muito, é muito. E assim, é muito engraçado. É muito bom, é muito bom. Sim. Com um grupo de estudo, agora com alguns amigos e Aham. grupos, que era o Grupo Atiro, o Arame Farpado, a Trupe de Latag e a Companhia Sem Órgãos. E a gente começou lendo o Qual é a Nossa Cara, assim, Uhum. pensando nesse Sei. lugar mesmo acadêmico também, já falando de Unirio, falando de universidade, enquanto ainda os textos que são publicados e pesquisados a partir desse lugar periférico, favelado e preto também, tipo, como ainda não se estuda da maneira clássica, né? Que eu estou falando da Unirio. Você também Uhum. foi aluno da Sim. Unirio, então assim, quantas peças você leu e discutiu durante 4 anos dentro daquele inferno, que falasse da periferia, ou é isso, se a Marginal, Grupo Código aí, completando também 15 anos, Uhum. debutantes, como assim a Marginal, e assim, como é que esses textos também são estudados e pensados enquanto teatro, enquanto linguagem, enquanto estética, enquanto aprendizado, conhecimento, cultura. Sim. E aí foi impressionante, porque eu não tinha lido, né? Só vi o espetáculo muito. E, e a escrita é incrível, assim, é como se fosse um roteiro de cinema, assim. Uhum. É muito, muito interessante a escrita do Qual é a Nossa Cara. Foi publicado? Pegar o texto? Então, não, mas a gente tem vontade de fazer publicação. Aliás, vai sair. Ih, caralho, só foi falar, ó. Jobilac entrou. Jobilac fez parceria com a Cia Marginal no Hoje Não Saio Daqui, que é o último espetáculo da Cia Marginal, Uhum. né? Que fala da comunidade angolana que tem dentro da Maré. E é isso. Aí a gente estreou em dezembro na Mata, no Parque Ecológico da Maré. E, e era meio que esse encontro da Cia Marginal, os favelados, com essa comunidade que é considerada é a segunda maior comunidade de angolanos do Brasil. E o Jô fez a colaboração com a dramaturgia e vai lançar Vai ter o o texto. dessa última peça, assim. Tá aí no forno para lançar e a gente tá numa expectativa. E é a Legal. primeira dramaturgia publicada, assim, tipo, da Cia Marginal. Sim. E quando é pegar que você começa a fala sobre o seu trabalho também como diretor e como ator, como um influencia o outro, qual que vem, qual que chega primeiro, começa como ator, depois vai para a direção, como é que esses e os outros todos, né? O trabalho de dramaturgo, o trabalho com a produção, como é que um trabalho para você vai contaminando o outro, influenciando o outro? O que que um ajuda o outro ou atrapalha, sei lá. Você tem Então, muitas questões. esse tempo todo eu só trabalhei de uma maneira, né? Então, eu acho que é meio misturado mesmo a Uhum. parada, não é uma ou outra. Óbvio, né? Depende da função que você está exercendo ali. Mas, e eu só trabalhei com os coletivos, né? Que eu participo dessa maneira enquanto pesquisa. Uhum. Então, é com a Marginal e com o coletivo Arame Farpado, né? O coletivo Arame E Farpado veio da sua montagem do Arame Farpado, ou ele já existiu antes e aí veio a peça? é um grupo, o Arame Farpado é um grupo de universitários periféricos que se juntaram na Unirio, Uhum. e aí a gente estreou o nosso primeiro espetáculo, o Arame Farpado, que é o primeiro espetáculo do grupo, que estreou lá na Unirio. E aí foi esse grupo de alunos da Unirio, periféricos, que se juntaram para a gente falar. A primeiro espetáculo era para falar do aluno periférico e favelado dentro da Unirio. Esse diálogo desse aluno com a instituição Unirio. Mas esqueci que tu perguntou. Tinha perguntado sobre como que uma função vai ajudando ou contaminando a outra, enfim, como elas vão se influenciando na sua trajetória. Ou quando você descobre que dentro de uma a outra, sabe? Quando é que você viu que de repente de ator você ia começar a dirigir ou foi se dando meio também naturalmente?
De repente, Então, você viu se você estava dirigindo? comecei a trabalhar com a CIA Marginal, né? O meu primeiro trabalho remunerado. Então, tipo, e ali eu acho que, tipo, foi uma grande escola. Então, assim, o trabalho da CIA Marginal é esse trabalho colaborativo, coletivo, tem toda essa estrutura da pesquisa, para depois ir para a sala de ensaio e toda essa metodologia, né? Uhum. Então, que tem a figura ali da diretora, que é a Isabel Penone, mas tem os artistas criadores, né? Então, tem essa ideia de que todo o acontecimento dentro da CIA Marginal sempre passa por esse processo desses membros ali. Todo mundo opina muito sobre tudo, e constrói tudo, né? Sim. Então tem essas funções assim, então por isso que eu acho que de algum lugar isso continua no arame farpado, né? Então é meio que como se fosse isso, uma tese da universidade, sabe? É Uhum. um TCC. Sim. Então, pesquisando o tema tal. Então, todo mundo, enquanto pesquisador, para criar essa obra em conjunto, que aí é a peça, que aí é a obra artística daquele coletivo, né? Então, eu acho que é muito misturado mesmo, assim. Eu acho que uma coisa vai interferindo na outra. Até porque dentro desse lugar do teatro, né, a gente tem que fazer dinheiro, porque não tem outra possibilidade a não ser pensar ganhar dinheiro com esse trabalho artístico, porque é isso, chega esse momento e é isso. Depois de passar por toda essa trajetória, o Wallace falou de toda a trajetória da Cia Marginal agora há pouco na live, tipo, toda a trajetória dele, e aí estamos aí fudidos e fudido mesmo, né, nesse sentido de não ter dinheiro, de não ter o acesso, não, as coisas não acontecerem a partir de toda a pesquisa, de todo o trabalho, de toda a construção. E, e ainda assim, a gente precisa ficar o tempo inteiro dizendo que é trabalho, Sim. para ver se acontece algo assim, tipo. Claro, não, e claro, e porque, é óbvio, porque mas é assim, é foda porque a necessidade de ficar numa insistência por demanda de reconhecimento e de, enfim, de retorno, óbvio, financeiro, claro. Não, é de busca, como captar esse financeiro, né? Uhum, sim. Mas o que mais que eu tinha separado pra gente conversar? Você consegue pensar, tipo, é foda, né? Uma das perguntas que a gente tinha pensado é qual o momento mais difícil e qual seria o momento mais gratificante? É foda que aqui a gente já falou sobre vários difíceis e já falamos sobre os gratificantes. Mas você O consegue Pedro, pensar assim, antes de começar, o Pedro, antes de começar a live, ele estava falando que o medo dele era de a não Marília fazer a. Gabriela. Já tô, né? Já tá muito Luciana Gimenez. Eu só quero ser Luciano Gimenez e vou perguntar, mas você tá brava? Mas Você não, tá e a bravo? Marília Gabriela, ó, a canetinha já veio aqui, daqui a pouco eu já tô PH. Um momento na Só pergunta. carreira, um momento dificultoso na carreira, aquele mais extenuante, aquele que foi mais difícil. Você consegue assim pensar tipo, pô, o mais foda assim. Claro, agora! Tirando agora, Agora, menino. na Porra, época a gente tá, na época a gente fazia teatro, na época existia teatro. pensa. Cara, a gente tava com a Cia Marginal, com o espetáculo, a gente tinha acabado de estrear. Hoje não sai daqui. E aí, tipo, porra, o espetáculo, cara, é bizarro, assim, a construção. Ele acontece num parque ecológico, tem toda uma estrutura desses artistas que chegam para trabalhar com a Cia Marginal, dessa cultura angolana, né? Então, Ruth, Zolistar, Vanu, Maria, Nizage, Elmer, toda essa galera, a gente trabalhando pra caralho, tipo, muito, segunda a sexta, na mata, na maré, tipo, no sol, tipo, correndo pra caralho, emagrecemos pra caralho, tipo, foi foda, tipo,
toda essa estrutura, contando toda essa história, essa narrativa que na maioria do tempo não é contada naquele lugar fantástico. E tendo um pensamento de também como move a economia local, né? Então, tipo, tinha essa coisa de como a gente conectar o mototáxi para divulgação, para poder também É muito... galera de fora da favela. E mesmo assim entendendo que tipo aquilo é pago, né? Não era de graça. Uhum. Tipo, isso porque teve uma vez que teve tinha uma Kombi, né? Que ia e levava a galera também. E aí uma galera meio que de fora, assim, foi embora, achando que era de graça. E não pagaram, deram calote no cara. Aí o cara veio reclamar, assim. Então, assim, como esse movimento também daquele território, e como que a gente precisa pensar toda essa economia local. E eu acho que o espetáculo, de alguma forma, converge com isso, porque tinha essa coisa do transporte, Uhum. tinha essa coisa que tinha cerveja, que era da Roça, que é um coletivo de cervejaria do Morro do Timbal, Uhum. e tinha comida da Lica. Então, assim, tinha toda uma movimentação. Além disso, tinha toda uma estrutura que o espetáculo, para quem assistiu, tinha a criançada da mata, assim, que veio entrando dentro do projeto durante o processo e a gente entendendo a criança também dentro do projeto, ela enquanto dona daquele espaço, né, da mata, e como foi entrando cada vez mais na estrutura do espetáculo por osmose, e a gente depois foi estruturando todo esse pensamento de educação, né, teatral. Então, Uhum. a partir de fazer uma peça. Sim. Então, tinha a estrutura das crianças. Então, tinha esses dois lugares: o público que chegava para subir e participar do espetáculo, e os atores junto com as crianças. Então, tipo, tinha essa dupla função dentro do espetáculo que a gente foi, durante o espetáculo da parte de cá, estruturando um pensamento pedagógico junto com as crianças, a partir de jogos, interações com o público, e que era uma chacota desse lado com a situação dessas figuras que chegam e como toda essa estrutura chega e agora considerada um dos 10 melhores espetáculos, né, de 2019, Uhum. segundo o Globo, que está familiarizado com a família Globo, famosíssimo. Ah, super. Conheço todos, todos meus Todo esse amigos. Nossa Senhora. E aí passa esse tempo e, cara, é isso, estamos fodidos, sabe? Não tá rolando nada, não tá rolando nada mesmo de pensar como pagar o aluguel, como. Então, enquanto tá se pensando em outros lugares, assim, o teatro, a experimentação, as coisas, é, não tá rolando. E aí? Tudo que você investiu, tudo que você trabalhou, não é mais nada, assim. Sim. É um momento muito difícil mesmo, e é um dos momentos mais, tipo, dentro da parada, assim, tipo. E fora o arame farpado, que tinha também. Tipo, tava mó galera. Eu lembro que era mó galera, o grupo Atiro também, estreando. E aí todo mundo, blum, cancelado. Morre todo mundo. Tipo, Você não tem estava em mais nada. Vocês estavam em cartaz quando começou a quarentena? Vocês estavam em cartaz? Sim, o coletivo Arame Farpado. Sim. A gente tava em cartaz com o clássico Êxodo, No que é o Sesc novo Copa. espetáculo do coletivo, né? E Uhum. aí a gente estreou pro Sesc Copacabana. Sim. Foi em março. E, e era um projeto também super novo, né? E era uma galera, a gente ficou 2 meses imersos na produção, porque o projeto ele era maior, né? Tipo, ele é maior, que eles são 3 ações artísticas que acontecem em paralelo. Então, tem um espetáculo que acontece no Sesc Copacabana, tem uma intervenção urbana que acontece no ônibus, e tem o filme que o espectador recebe no celular no final do espetáculo. E aí, dentro do clássico Êxodo, a gente começou a pesquisar o sistema de transporte público do Rio de Janeiro e entendendo esse sistema
numa pesquisa que a gente achou como o pior ou um dos. Se não é o pior, é o penúltimo. O pior sistema de transporte público do mundo, a cidade. E Uhum. aí a gente. Caralho. E aí começamos a pesquisar isso. E começamos a pesquisar também a CPI dos ônibus, a máfia dos ônibus do Rio de Janeiro, também pesquisando o livro da Bíblia Êxodo e questionando quem é essa população que mais sofre com o sistema de transporte público, né? E aí, dentro disso, a gente foi emburacando sobre o que é o atraso, o que é o roubo do tempo, quem são essas pessoas que o tempo está sendo roubado e que tempo é esse que é roubado. E, e aí é isso. Aí o espetáculo acontece com 4 atores esperando uma atriz chegar, inspirado também em Esperando Godot. E essa atriz, que é a Lidiane Oliveira, ela sai da sua casa, às vezes não, às vezes era casa de conhecidos, assim, do trajeto dela, Uhum. para chegar no Sesc de Copacabana, no momento que a peça começa. E aí ela sai 1 hora de casa, e aí fica isso. Aí o espetáculo é à espera da Lidiane chegar, e aí tem toda a estrutura lá. E a Lid pega a mochila dela e pega o ônibus. Aí a Lid tá aí, anda o olhinho. É foda, monstrona. Não, a galera é monstrona, Laís Laje, João, Peterson, enfim, uma galera do caralho. E, e a Lid entra no ônibus e começa, assim, a experimentar uma intervenção de que ela é, vai se mudando para aquele ônibus. E trocando ideia com os passageiros sobre essa mudança, e ela começa a intervir no espaço. Coloca uma cortina, enfim, vai fazendo toda essa movimentação e com essa ligação com o teatro, que tem um grupo no WhatsApp, e ela fica se comunicando no grupo do WhatsApp com o espectador e todo mundo, o elenco, produção, Sim. nesse grupo de WhatsApp no Sesc Copacabana. E aí tem dias que ela chega e tem dias que a Lid não chega. E aí é esse diálogo, e no final tem esse filme, que é o Expresso Parador, e que a gente tá querendo também estrear ele pro ano que vem. E estamos nesse processo de finalização do filme. Foda. Mas você, como é que tá sendo agora durante, assim, tipo, a quarentena? Já, tá foda, tá bizarro. Mas para Ó, criação, você sente que isso não vai, que a gente fica meio empurrado também a justamente esses processos de produção que já são completamente fora do que se espera de uma produção teatral, assim, você não acha que eles vão também ganhar alguma... O que você acha que vai ser a produção, se é que a gente vai voltar em algum momento, daqui a pouco, daqui a muito tempo, sei lá, a produzir peças de teatro? Você não acha que elas vão vir, sei lá, muito diferentes, assim, tipo, na forma mesmo? Justamente sei lá. porque essas tentativas nossas de agora, de produzir Estão aqui... acabando comigo aqui, ó, porque eu dei spoiler. Não, mas Ah, nem que... é spoiler, Mas não. quando... O que eu falei. Porque você falou que tem vezes que chega, tem vezes que não chega? Aí o Wallace acabando comigo, a dramaturga, roteirista, JV, o diretor do. Eu dei spoiler, eu não peguei essa, não. Eu não ligo pra spoiler. Mas qual que é eu nem peguei o spoiler, eu acho. É o que Eu também. Ah, nem foi. Foi uma sinopse um pouco mais caprichado. Elaborado. caprichada. Pelo amor de Deus. Aí, várias pessoas aí falando, quero ver. Ó, Arame Farpado se vendendo, me sigam. O Wallace lendo também. Melhor propaganda. Porra, aí é isso. Todo mundo louco pra ver. Claro que deu. É isso, só foram 20 pessoas que viram o spoiler. Explana, vai lá no Arame Farpado e ainda contribui com o chapéu que tá rolando. Que ele pediu pra eu falar de uma Não, ação. então fala, já aproveita e fala, já manda todos os links, todas as redes, todas as. Quer mandar, já fala aí os links todos de chapéu, de tudo. É, é. Tô respondendo. Falaram com o spoiler. Entendi o spoiler agora.
Foi mal, galera. Mas é isso, o arame farpado, enfim, falando de pandemia, eu acho que a gente está muito no não sei mesmo. E acho que todo mundo é um momento que é bizarro, a gente precisa levar isso a sério. E, tipo, é isso, não sair de casa mesmo. O Peterson, que é do Arame também, toda reunião, todo encontro, no final ele fala: gente, só para repetir, não vão para rua, fiquem em casa, isso é sério e não sei o quê. Então tem essa parada que a gente não sabe o que que é isso, né? E eu acho que precisa desse cuidado maior. Então a gente tá nessa estrutura de, cara, foda-se, assim. Foda-se real, assim, no sentido do trabalho, assim, preciso produzir, o que que vai ser, qual é esse futuro. Eu acho que a gente, enquanto favelado, enquanto favela, acho que a gente ainda está pensando muito em caralho, como é que eu vou viver esse presente agora? Como que eu vou sobreviver o agora, né? Então, com toda essa estrutura que também traz a ansiedade de ficar nessa busca do futuro e como que eu preciso entender essa estrutura o agora, né? E o agora está me dizendo isso, que a gente não está recebendo nada. Então, essa produção é isso, tipo, não tem essa de. Eu acho que está todo mundo numa montanha russa. Em algum momento a gente vai para frente, outra hora, porra, não tô afim. E, e aí, dentro dessa estrutura, a gente começou o reality Canceladas, Uhum. que foi uma fuga disso tudo também. E eu lembro que na primeira live que teve do Canceladas, a Tati, acho que ela entrou aí, Tatiana Henrique. Ela falou que estava muito. Ela é uma das participantes do reality show. Que ela estava muito feliz porque o reality trazia saúde para casa dela, assim. E o reality está sendo esse lugar de saúde, acho que para a produção toda também, assim. Então, e para toda a galera que está envolvida. E é um reality que a gente convidou artistas periféricas, faveladas, maioria negras e LGBTQI+, que tiveram seus eventos cancelados na pandemia. E, e aí tem toda essa chacota com esse reality show que vai se modificando a cada momento. E também serve não, é uma ideia de uma plataforma de divulgação do trabalho desses artistas, né? Aham. Que tá há 10 meses o reality. A Wallace também é participante, toda hora perturbando. 10 meses de reality, ele falou ele. É porque a gente ainda não terminou o reality. E ninguém aguenta mais. Mas como é o formato do reality? Conta com. Então, o reality acontece isso. São 26 artistas que entram dentro de uma casa. É o reality. Numa casa que é um grupo de WhatsApp. E aí, nesse grupo de WhatsApp, vai acontecendo as provas. Aí tem apresentador, tem toda essa estrutura do reality que acontece dentro do Instagram, no IGTV do Arame Farpado. Então tem os episódios são postados no IGTV. Só que é isso, falando de caixinha, e é isso. E o reality ele é um intercâmbio cultural, porque são 26 artistas, começou com 26 artistas de lugares do Rio de Janeiro, Salvador, BH. Então, tem diversos artistas de outros lugares. Então, acontece esse intercâmbio cultural ali dentro do WhatsApp, o que é muito trocado essa ideia, quais são essas temáticas que estão sendo abordadas a partir desses corpos, que não são os corpos que normalmente estão, né, que não são padrão, que não é essas narrativas que são contadas. Então, a partir desse WhatsApp, o WhatsApp se torna um roteiro, né? Sim. O roteiro, e aí a gente vai para as gravações. Aí tem as gravações e aí os episódios e posta nesse GTV. E aí a gente parou agora porque a gente começou um chapéu e o chapéu não deu R$ 500 para uma quantidade, sei lá, de 30 artistas trabalhando. Então a gente parou, porque não estava dando conta, para a gente também finalizar, que né, ninguém aguenta mais, a gente não estava dando conta de tanto trabalho. E, e aí a gente está no hiato, o momento do hiato de divulgação. Estamos dando as entrevistas lives para poder divulgar o trabalho, para vocês assistirem a gente e irem lá no Chapéu Online do Arame Farpado,
e contribuir, tá lá no destaque para a caixinha, para poder a gente conseguir dar um prêmio para essa vencedora, para cancelar da Mor, Tá para a cancelada a rainha vencedora. do reality. Mas, cara, a gente já tá voltando, sim, os episódios estão engraçadíssimos, tá foda, tem uns debates que são do caralho, e tem toda uma movimentação que a gente já tá lançando também, algumas coisas que já acontecendo na casa agora. Então é isso. Então vai ter um fim do Canceladas. Não, vai. O que acontece é que a gente estava no sistema de novela e de... Tu deve me entender. Tu me entende? Sistema de novela e tipo, acontece agora, grava e aí posta logo. E aí a gente não estava dando conta. E aí a gente resolveu não postar mais, terminar a casa. Então tá, o reality tá nesse processo de finalização. E aí é isso. Não vou dar spoiler do reality, como eu dei da peça. E e a gente agora vai começar a postar os episódios, mas já meio que já acabou o reality, está nesse processo de finalização. Tem poucas participantes, quase já no fim. Tu assistiu? Eu não assisti o Canceladas. Absurdo. Mas eu 30 episódios, Pedro. vou 30 ver. Vou episódios, maratonar, vou maratonar. por favor. Vou E eu maratonar. quero saber quem é a tua preferida depois de você Tá. maratonar. Eu vou maratonar agora o Canceladas. Assim que a gente fechar a live. Ainda vou contribuir. Ó, já vi gente dizendo que vai contribuir também. Então, Olha, viu? ó, a Júlia dizendo que acompanha desde o início o Cancelado. É a Júlia. Quem é a tua preferida, Júlia? Pra quem tu tá torcendo? O Wallace é finalista, já pergunta. Não vou dar spoiler, Carol Barbosa. Vem cá, deixa eu te perguntar também sobre a Unirio. Pra gente vou voltar lá na Unirio. Maneiro. O que que você acha, PH, Você tem. Qual a diferença que você vê desde o momento em que você entrou lá no Unirio? Você entrou em que ano? Eu entrei em 2010. 2010. 2010. E de quando você É. se formou, você vê que tem alguma mudança? Você vê que há uma vontade de alguma mudança? Não há desejo de mudança? Há algum tipo, um caminho, um apontamento de algum tipo de transformação dentro da academia? Como é que você vê assim, a relação da academia, do teatro acadêmico, né, desse pensamento do teatro acadêmico, com nesses anos que você teve presente lá no Rio? Então, é isso. Foi um pouco o que eu falei lá no início. Eu ainda não vejo textos, eu ainda não vejo disciplinas, eu ainda não vejo, tipo, as discussões de uma maneira grandiosa, de uma maneira pensando que tu tem 4 anos de ensino, eu acho que é isso, é a luta, assim. Porque eu acho que às vezes quando essa pergunta vem, meio que carrega já essa ideia, não, tá Não, a minha melhorando, mas pergunta é de fato para não, sim, saber o não, que. não isso, mas assim, quando a gente vai falar sobre isso, Claro. então é como se tivesse algum alívio, né? Naturalmente da coisa, mas que não tem alívio. Na verdade, precisa se manter. É isso, quando a gente estava na Unirio, é isso. Você via quantas pessoas pretas e periféricas e pobres estavam ali dentro daquela estrutura, porque a Unirio é um lugar muito bizarro, né? Ela é da Urca, ela é feita para não ter acesso. O arame farpado vem dessa chacota também, de Uhum. chacotar a Unirio, de que esse arame farpado que a gente conseguiu pular, então tem toda essa discussão daquela época, o espetáculo, mas que ali já estava os movimentos também acontecendo, outros movimentos dentro da Unirio. E eu acho que a gente precisa é, pensar qual é o momento que vai começar a ter pessoas dentro do corpo docente que vai fazer essas mudanças acontecerem, porque a sensação que eu tenho com algumas discussões sobre a universidade é que ainda se estabelece ainda esses conceitos que ainda não está dialogando com o atual, com o que a gente está
se discutindo enquanto sociedade agora, né? Em 2020, em pandemia. É, eu acho que, por exemplo, o Clássico Êxodo a gente discutiu muito sobre compromisso, sobre atraso, sobre falta, sobre. Então, assim, quem são essas pessoas que são atrasadas, que são desqualificadas, que são dentro da academia também? Então, assim, quem é o aluno que está chegando atrasado? Quem é o aluno que é considerado por toda a turma? Porra, não vou fazer grupo com ele, porque o cara não tá querendo porra nenhuma. Então, assim, tem toda uma construção que faz com que esse atraso aconteça. Existe um planejamento dessa cidade que faz com que o acesso não aconteça. Então, que a Unirio esteja lá e não aqui, né? Então, é, esse distanciamento, esse planejamento de cidade é um planejamento todo estruturado no racismo, o preconceito, dessa população que vive à margem, como se fosse duas cidades, né? Tipo, o lado de lá e o lado de cá. Então, como que precisa a cada vez mais a gente discutir para essa estrutura acontecer de uma maneira dupla, né? Mas é muito incrível Então, a maneira que você contando sobre, com spoiler ou sem spoiler, não interessa, eu nem peguei o spoiler. Mas a forma, como que no teatro, a partir dessa forma que você trabalha também o teatro, isso aparece na maneira de se fazer, claro, porque é a maneira de se fazer que carrega todas as impossibilidades, a impossibilidade de chegar, a impossibilidade do acesso, a impossibilidade do transporte, as impossibilidades do tempo de agora, de não conseguir produzir porque não tem verba, não tem grana, não tem convite para daqui a pouco. Então, assim, isso é a forma de produção que você narrou agora, que é tão importante, é tão bonita. E é foda, assim, é fundamental. Que ela apareça mesmo na forma de se produzir, claro. É como isso vai tomar cara, né? Tomar figura ali no espetáculo. Eu acho bonito como que o espetáculo também dá a ver, como você mesmo diz, toda essa estrutura, assim, que é muito complexa e é muito. é, e isso é um estudo, né, que acontece assim. Então, a gente tem toda essa estrutura de entender o espetáculo também, ele como uma estrutura maior do que a criação artística, né? Uhum, Então, tem essa estrutura dessa discussão do fazer, né? Do fazedor, né? Dessa gambiarra, dessas gambiarras que a gente vai descobrindo enquanto estrutura para poder conseguir um pouco melhorar essa estrutura financeira. uhum. Então, todo espetáculo a gente tenta, né, coletivamente e se escutando e tentando fazer essa escuta o tempo inteiro. Porra, é isso. Esse espetáculo a gente vai conseguir circular com isso? Precisa comprar isso? Precisa, tipo, precisa esse processo ser feito, né? De entender que os corpos são mais importantes do que o trabalho artístico, nesse sentido material da palavra, né? Do comprar um figurino, de comprar um cenário, de ter um cenário giga. Por que esse cenário giga acontece enquanto a gente não está conseguindo pagar o nosso aluguel? Sim. Então, eu acho que a discussão que a gente precisa fazer por necessidade, Uhum. não tem como a gente produzir algo que não vai ser pensado também o dinheiro, porque a gente precisa pensar o dinheiro em tempo inteiro, assim. Porque é isso, eu não posso fazer um espetáculo, a gente não pode fazer um espetáculo de, sei lá, 300 quilos de areia se a gente ainda não consegue vender o espetáculo, sabe? Uhum. Então, assim, pagar os 300 quilos de areia, né? Então, mas é isso, tem espetáculos que podem e acontecem, né? Uhum. Sim.
Eu vou. Agora que a gente já está caminhando para mais ou menos uns 10 minutos finais, eu vou dar uma lidinha para ver se tem perguntas, porque eu sei que antes do fim eu não consigo. Caramba, eu sou muito ruim com a tecnologia. Eu já peço desculpa também a todo mundo pela minha falta de habilidade. Ah, eu vi que o Alonso perguntou sobre a relação da sua mãe com o teatro e com a experiência da sua mãe e do arame farpado. Alguma coisa assim. Agora eu perdi a pergunta. Você falar da sua Ah, relação do arame com a sua mãe e de quando ela assistiu Bruxas de Salem. é que eu conto essa história no meu TCC que eu fiz na Unirio, né, na licenciatura. E, enfim, é isso. O primeiro espetáculo que eu participei na Unirio foi esse, As Bruxas de Salem. Aí eu lembro que foi a galera, todo mundo. E, enfim, era um espetáculo chatíssimo, tipo, tinha intervalo no meio, era feito numa estrutura de época, assim, o modo de fazer, e era bem silencioso. E aí deu um intervalo, e aí um colega de elenco meu veio e falou que, caralho, tem uma mulher, tipo, azucrinando, não sei o quê, e porque e aí eu falei, cara, atrapalhando a peça. E aí eu falei, porra, shh, pra ela. Aí todo mundo, caralho, tu fez xixi pra ela, e todo mundo começou a rir. Aí ela, porra, ela me respondeu. Só que ele enquanto ator, né? Ele fazendo enquanto ator. Sim. Então imagina, figura vestida de época, virando pra uma mulher da plateia e fazendo xixi. E aí ela fez assim pra ele, "Nhê", que ela tava no celular. E aí eu perguntei, porra, quem é essa mulher, cara? Aí eu falei, porra, é uma baixinha tava, ela tinha acabado de fazer rena na sobrancelha, assim, tipo, aí tava mó bitelão, assim, ela tava muito bonita. E aí ela tava mó bitelão, e ela cheia de brilho, e aí ele, porra, ela mesmo. Porra, minha Da mãe, sua mãe. cara. E aí todo mundo meio ficou sem graça no camarim. Aí eu falei, porra, mas vamos lá, segundo ato, que a gente tem que terminar essa peça. Essa peça já tá pra caralho. Minha mãe é foda mesmo. E aí foi isso, assim. E aí eu lembro que foi um processo muito ruim meu, assim, tipo, enquanto artista, né, enquanto ator, eu me sentia muito desconfortável, eu tinha medo de falar, e aí tinha uma palhaçada aqui que acontecia na Unirio, que todo mundo já deve saber essa técnica, que era cada ator tinha um jeito de falar, e aí tinha que ter esse jeito de falar, e não podia pegar respiração para falar, porque isso era brega, porque isso era ruim. E aí tinha essa técnica, né, que era estudada na Unirio. E aí eu lembro que o diretor, nossa, ele me insuportava, assim. Eu sempre puxava o ar para falar. E aí, cara, e era uma técnica que estava bombando na Unirio de voz, com essa figura desse professor. Eu nunca soube E, dessa e técnica. Uma técnica da Unirio, uma coisa exclusiva? alguém tem uma. Não, eu não fiz, eu não vou falar mal da parada, Não, não, mas não eu sei pode que ter. era uma reprodução da parada, não era o Entendi. professor, mas era esse aluno que Mas era aplicando fã essa desse técnica. professor. Eu não fiz a matéria com esse professor. E aí eu lembro disso, a única coisa que eu lembro que era isso. Quando tu vai falar, tipo, tu não pode puxar, tipo, porque na vida tu fala sem puxar para falar, alguma coisa assim. E eu puxava muito. E eu tinha, juro por Deus, eu tinha umas 3, 4 falas. E era um espetáculo de 3 horas. Difícil falar Então eu não sem a. aparecia no Como é primeiro que faz ato, isso? então Eu tô minha mãe curioso. ia para me ver. Porra, minha mãe queria me ver, ela não ia lá para o Rio Claro. para ver essa galera. Ela ia lá para me ver. E aí o primeiro ato eu não tava. Então não importava a peça para ela. E aí, e aí no segundo ato eu tinha 3 falas. E aí foi isso. Aí eu fiquei, cara, eu me sentia mal, eu suava, eu ficava nervoso para eu falar a fala, né? Porque eu só tinha poucas, então eu ficava, vou falar o melhor jeito da minha fala.
Nossa, é E horrível. aí, É e aí foi isso. Isso foi estopim também para a criação desse pensamento, tipo, que é um pensamento do arame farpado, de produzir, de se pensar a nossa estrutura artística a partir de que as nossas mães e as nossas avós, elas se reconheçam ali, que elas não saiam daquele espaço se sentindo burras, se sentindo que aquele espaço não é para ela, que esse espaço que silenciou minha mãe, né, que era esse espaço hostil, a gente começa a pesquisar esse teatro do caos, esse teatro do barulho, desse teatro que tu vai pegar no celular, desse teatro que é festa, desse teatro que é a favela, que é a laje, e que tem toda essa estrutura dessa família presente dentro desse palco. Então, a gente precisa que elas se vejam e se sintam, porra, tô aqui rindo pra caralho. sim. E, e eu acho que isso é importante. Quando vem essa galera e que é o nosso público, que é para quem a gente está produzindo, Hum, e ver essa galera rindo pra caralho, porra, é isso. É o processo do humor que a gente pesquisa. perfeito. Sim. E como é que foi a reação dos professores da Unirio ao arame farpado? Ah, foi foda, assim. Não, óbvio, né? Teve divisões, né? Normal. E aí tinha uns professores que vinham falar com a gente, aí, porra, parabenizar o trabalho. Teve professores que estavam em parcerias, né, com a gente, Marina Henriques, Rosiane Trota. Então tinha esses professores que estavam ali meio que chegando mais junto. E tinha aqueles que proibiram. Eu soube disso depois, isso é uma viagem. Que teve professor que proibiu de um trabalho de falar sobre arame farpado. Eu não lembro dessa história. Galera que tá aí, tipo, Lid tá aí. Tu lembra disso? Que eu sei que teve um lance desse que chegou esse trabalho dessa aluna pra gente, que não podia falar sobre, acho que era raça e se tiver algum problema reclama na boca, que o espetáculo começava com essa frase. E aí não poderia falar dessa frase e de raça. E aí a menina fez o trabalho sobre raça e reclame na boca. E aí contaram pra gente que tinha isso. Então teve muitos, teve professores que falou que a peça era muito brega, e a gente amou, porque essa é a nossa pesquisa. Então, para um grande elogio. Teve briga na porta da entrada, querendo dar carteirada para entrar, porque era professor, e sendo que tinha uma fila de uma galera tipo que veio lá tipo da favela, majoritariamente o público preto periférico, e o professor querendo dar carteirada para entrar na frente dessa galera. E aí ele não entrou, ficou puto. Então tem essa coisa que é isso, a gente já mas entendendo que também isso, a universidade está sendo, né, por esse governo sendo batida. Então, eu acho que às vezes eu acho que as pessoas confundem o que a gente está conversando ali, porque não assistiram o espetáculo, a maioria desses professores, e de entender o que está se tratando ali é bem maior do que a universidade. Gente. A gente está falando de um racismo estrutural, dialogando a partir desse lugar, desse território que é a favela. Então, o que ali é só uma continuação dessa sociedade, né? Que a gente precisa começar a falar, e a gente, enquanto pessoas brancas, se reconhecer enquanto pessoas racistas. E a gente precisa começar a discutir sobre isso. E parece que o espetáculo teve esse chabu aí em alguns momentos com alguns professores. Mas é isso, é polêmica para divulgação do espetáculo. Para quando a gente quiser voltar, aí já fala, ó, espetáculo que tem briga. E aí a galera. Se servir para trazer gente, já tá ótimo. Né? Ah lá, a Essa Lid falou. Lembro, uma das turmas, depois do espetáculo, fizeram um trabalho sobre arame farpado também. E uma professora pediu a turma para falar de outra coisa. Foi isso. não sabia dessa história, não.
Loucura mesmo. É porque vai acabar agora, só pra gente fazer, tipo assim, a despedida, você falar sobre a página, divulgar a página antes que acabe a Então, live. finaliza agora para salvar, aí volta com a Lid e a Lid fala de tudo. Então eu vou finalizar agora. Oi, Lid. Gente, tem uma live, eu nem tava pronta, meu Deus. Ai, não, que? Eu que não. Olha, se você não tá pronta e tá mais pronta que eu que tô, teoricamente tinha que estar pronto. Gente, Felipe é maluco, eu tava deitando agora pra dormir, assim, bateria acabando, tava vendo um negócio aqui, eu falei, PH, inventa, gente, não tenho tempo pra... Mas é isso, chamou, a gente entra rapidinho, trabalhos. Tudo bom? Trabalhos, divulgações, na E página aí? dos amigos. Tá todo mundo diva, diva. Obrigada, gente. Hoje nem tô diva, tô desmontada. Nossa, Correria, tá maravilhosa. passei só uma manteiga de cacau, é porque a minha tem cor, entendeu? Arrasou. Tá lindo. Mas diz aí. Então, fale. A gente quer saber as redes para a gente poder divulgar também, deixar aqui salvo, assim, as redes, projetos, os projetos que tem online, tudo que a gente puder divulgar aqui na página, deixar aqui na página do TVNI salvo. Então, começando pela minha, podem me seguir, quem não segue ainda, @pretalid, entendeu? Estou aí paradinha nessa quarentena, mas posso trabalhar online, sim. Podemos fazer videozinhos em casa, sim. E aí, o Arame Farpado, né, que é o nosso coletivo, pra galera seguir, porque o Cancelado está voltando com tudo para encerrar finalmente. Mas quem não estiver acompanhando, cara, o reality é maravilhoso, tá incrível. Então sigam, acompanhem o Arame Farpado, porque o Canceladas, o reality é todo por lá. Então já já a gente está postando coisa nova e tá muito bacana. Então, assim, do nosso trabalho atual, que tá dando para fazer no momento, é o Canceladas. Aí seguindo a rede. Isso. Seguindo é a ponto farpado, né? Uhum. E ali também a gente vai falar para todo mundo quando voltar toda essa loucura acabar. E aí vai voltar o clássico Êxodo, que a gente não sabe, não faz ideia de quando, mas assim, eu já tô morrendo de saudade, porque eu não iria dar o spoiler, mas o diretor já falou tudo. Ele contou Então, tudo. eu posso adiantar que assim, voltando, eu tô morrendo de saudade da performance, porque eu ficava no ônibus, né? Então eu tô morrendo de saudade da minha casa ônibus, que era uma loucura morar no ônibus, mas era uma delícia. Então eu tô sentindo muita falta, assim, uma coisa que eu fiquei muito louca, até com medo de fazer no início, e depois eu me acostumei. E foram 2 semanas, assim, intensas, que eu falei, gente, como que pode uma parada de um trabalho a gente ficar tão preocupado e ao mesmo tempo, depois que consegue fazer, você vê assim o quanto é gostoso, sabe? E é isso, o público da rua te dá um retorno imediato, né? Aquela parada que a gente fala, o audiovisual você não vai saber logo, né? Qual o retorno que você está dando, vai ser pela audiência, vai ser. O teatro você já tem, porque tá o público ali junto com você, mas a rua, que a pessoa não. Potencializado, assim, numa outra viagem, né? Outra É história. isso. Que a galera não pediu pra você estar fazendo aquilo ali, né? E de repente surge uma louca montando uma casa, tirando a almofada, tapete, tudo da mochila e falando, eu vim morar aqui. As pessoas, oi? Vou morar no ônibus? Como assim? E aí é bem louco, assim, bem louco, mas muito gostoso. Então, quando voltar, as coisas vai voltar com tudo, com a performance, com o espetáculo. E o nosso curta, que foi uma delícia de fazer, porque o curta, na verdade, é essa história dessa atriz que mora no ônibus, e aí eu tenho meu ônibus casa, sabe, com tudo que só vocês vendo pra saber como que é. Não vou dar mais spoiler, Carol. Parei por aqui, é só isso. Assistam, bom. E aí sigam o Arame Farpado. Lá tem o Instagram de todo mundo. Quem for fã, quiser seguir cada atorzinho bonitinho para dar trabalho, precisamos de perfil de pessoas negras, pessoas brancas, pessoas beges, vai ter lá distribuído o nosso grupo, entendeu? E tem os nossos coletivos parceiros também, porque eu acho que a gente soma muito com a galera, a gente tá nessa porque tem uma galera vindo aí antes.
E então tem Ser Marginal, tem Grupo Atiro, que tá um tempo antes do Arame Farpado e assim somou muito para o nosso trabalho. A gente tem uma parceria muito incrível. E eu acho que é isso. Eu acho que Arame, Canceladas, todo mundo seguindo, todo mundo curtindo e acompanhando. Você pediu as redes, né? Acho que no Sim. momento é isso. Lid, e a gente quer fazer uma live com você também. Assim, agora a gente quer fazer uma oficial, quer fazer uma longa. Comigo preparada? Com você preparada. E assim, Você. eu vou dar uma olhadinha na minha agenda, assim, porque eu tô com live, assim, tô apresentando lives, sabe? Estão me convidando direto, eu fiz umas apresentações de Depois, live. Lid. Eu fiz de Depois a Thiaguinho, água fiz de Telo, fiz de um pessoal, sabe? Vanessa da Mata, o pessoal foi chamando direto, assim. Isa falou esses dias comigo, eu falei que não ia dar, não tava com tempo. Mas essa semana eu tô dando uma descansada e aí eu falo com você, mas a gente troca uma Veja sua ideia. agenda, Lid, por favor. A gente é muito seu fã. A gente quer Vejo, muito. vejo sim. É porque antes de eu entrar em quarentena, cara, tava uma correria louca, assim, que eu fui com umas premiações, eu falei, gente, eu não tava pronta pra receber prêmio ainda de Era um filme. prêmio mil. Não tava. O Clássico Êxodo em 2 semanas, assim, a gente já recebeu, sabe, um retorno incrível. Eu falei, cara, assim, então dei uma cansada. A quarentena realmente veio pra dar um respiro também, sabe? Então, é isso, agora eu tô escrevendo os roteiros, e isso no caso é até verdade. Eu tô começando a trabalhar o lance da escrita aí, que a própria Unirio tinha bloqueado um tempinho, e agora eu tô voltando muito à quarentena, eu acho que me estimulou muito a voltar a escrever, a curtir escrever, porque tem isso da academia dizer que a gente não sabe, né, as coisas. E aí eu bloqueei, eu não queria mais escrever, eu ficava muito oprimida, assim, de achar que a minha escrita não era compatível com a academia. E aí, de repente, eu me vejo numa quarentena, que a gente não pode sair de casa, que a gente não pode ver pessoas, que a gente não pode botar nosso teatro na rua. E aí eu falei, bom, o que eu faço com isso aqui? Vou escrever. E aí, de repente, eu me peguei, assim, escrevendo em casa, em diário, escrevendo para os meus pais, escrevendo para pessoas, para amigos. E foi muito gostoso, assim, esse exercício. E aí até que pessoas começaram a falar, cara, escreve coisas, assim, pra vida, pra trabalho, né? E vamos ver em que isso dá. E aí tá dando um negocinho, entendeu? Eu já tenho 3 longas escritas, inclusive. Mas, assim, Na sem quarentena, spoiler. você fez longas? Sem spoiler. Vou deixar isso pra minha live com você. Tá. Tá. Então vamos fazer uma. A gente, Vamos. a gente faz uma noite de quarentena, então, só com você de 1 hora completa, cheias. Ótimo. É isso. Tá. Obrigado, Lid. Obrigada a Obrigado, Lid. você, querido. Obrigado a todo mundo que veio também. Um beijo para todo mundo. E a gente, então, já agenda. Vou falar com você nos apps. E aqui É nos isso. embaixo. Tá ótimo. Um beijo. Beijão. Obrigado. Obrigada, gente. Beijão.